Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5. Eu vou ler o versículo 7. Está escrito assim: porque andamos por fé e não por vista. Eu vou ler novamente. Paulo, ao escrever esta carta, ele concluiu. E o que é que Paulo concluiu ao escrever esta carta? Porque andamos por fé e não por vista. Agora, você que acredita nesta palavra, eu vou reler e eu quero que você repita, todos juntos. Porque andamos por fé e não por vista. Você crê que esta é a palavra de Deus? Então vamos orar. Coloque a mão sobre o coração e peça ao Senhor que fale conosco através de sua palavra. Pai querido e Deus amado, estamos reunidos em teu nome, na tua casa, e agora queremos abrir os nossos ouvidos para ouvir a tua palavra. Enquanto nós estivermos ouvindo, gere fé no nosso coração, Senhor, pois está escrito: de sorte a fé pelo ouvir a palavra de Deus. Mas, Senhor, tudo que se opõe à tua palavra, coloca por terra, repreenda toda resistência e envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para a qual está sendo enviada, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos dar para o nome do Senhor uma salva de palmas, mas diga glória a Deus, diga glória ao teu nome, Senhor. Aleluia. Pode sentar, por favor. Além de andarmos por fé, nós temos que viver da fé, pois aqueles que assim procedem, o Senhor sustenta, o Senhor fortalece, o Senhor renova, o Senhor faz estes viverem maravilhas, o sobrenatural, o impossível, pois a fé que a nós foi dada, ela é suficiente para que venhamos andar e viver tudo aquilo que o Senhor, Ele tem preparado para as nossas vidas. Quando nós lemos a palavra, encontramos homens e mulheres que decidiram andar e viver da fé. E a palavra do Senhor relata que estes homens e mulheres de Deus, que andaram e viveram da fé, alcançaram grandes testemunhos. Ora, a fé é o firme fundamento, é a prova, é a certeza daquilo que eu quero em Deus viver nesta vida. Eu quero que você acompanhe na carta aos Hebreus, no capítulo de número 11 e o versículo de número 1. Então, eu e você podemos viver essa experiência com Deus, assim como muitos viveram. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que não se veem, porque por ela, pela fé, os antigos alcançaram testemunho. Quer dizer que é chegado o nosso tempo. Porque veja que esse tempo aqui, que a palavra do Senhor está relatando, já foi, já passou. Porque os antigos, pela fé, viveram grandes testemunhos. Então, compete e cabe a cada um de nós
que andamos e vivemos da fé, também alcançarmos grandes testemunhos. É muito relativo falar uma pessoa alcançar um grande testemunho, porque talvez aquilo que o Senhor realizar em sua vida, quando ela contar para outras pessoas, pode ser que para muitas pessoas não seja tão grande assim, mas para aquele que vive é grande, pois o que o Senhor realiza na nossa vida não é pequeno. Então importa que eu e você venhamos dar valor para tudo aquilo que o Senhor tem realizado nas nossas vidas. Seja para muitos pequeno, insignificante, não a nós. Porque se o Senhor está realizando em nossas vidas, é porque o Senhor, Ele está encontrando fé em cada um de nós. Pois a regra é esta: para você ser sustentado por Deus e viver as maravilhas, tudo aquilo que o Senhor Ele tem reservado para a sua vida, se faz necessário andarmos e vivermos pela fé. Caso contrário, não adianta nós esperarmos que Deus vá fazer alguma coisa em nossas vidas. Aqui mesmo a palavra do Senhor confirma no versículo 6. Embora você conheça esse texto e é muito falado entre nós, mas está escrito: ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Ou seja, em outras palavras, para ser mais preciso, se você não andar e viver pela fé, você não consegue chamar a atenção de Deus. Você não consegue fazer com que Deus Ele manifeste na sua vida aquilo que será algo que vai servir para você ao ponto de você estar dando um grande testemunho. Então se faz necessário que, se você tem a fé, você tem que andar por ela, e você tem que viver por esta fé, porque pode ser hoje, ou pode ser amanhã, que Deus, por se agradar de você pela fé, Ele realize na sua vida aquilo que você está crendo em nome de Jesus. Pois a condição é esta, continuando aqui no versículo 6, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Eu costumo dizer o seguinte: Deus não recompensa, Deus não galardoa, Deus Ele não abençoa, Deus não se manifesta na vida daquele que precisa. Porque se fosse assim, todos seriam supridos, porque todos precisam, todos necessitam. Mas perceba que a condição é esta: é a pessoa que tem que mostrar o interesse. E se ela tem a fé, então pela fé ela vai andar, ela vai viver buscando uma resposta, uma solução, uma saída, porque ela sabe que tudo isso ela vai achar em Deus. Agora, se a pessoa ela não manifesta a fé, então não adianta ficar esperando receber alguma coisa da parte de Deus. A palavra do Senhor confirma isso. Aqui na carta de Tiago, no capítulo de número 1, versículo de número 6. Porque tudo que você necessita, você vai estar colocando diante de Deus. Você vai estar expressando a Deus tudo aquilo que você quer que Ele realize na sua vida. Porém, se você não andar e viver pela fé, é impossível chamar a atenção de Deus. Pois está escrito: pensa, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra parte. Versículo 7. Não pense tal homem que receberá de quem?
do Senhor alguma coisa. Olhe para mim, eu quero te dizer que o Senhor não vai realizar qualquer coisa na sua vida, porque tudo o que acontece na sua vida é importante, e aquilo que você está pedindo a Deus tem o seu valor. Então veja que o Senhor não vai realizar qualquer coisa, o Senhor vai realizar algo na sua vida que será um testemunho em nome de Jesus. Ou seja, que todos saberão e verão que realmente Deus, Ele está abençoando. Deus está fazendo na sua vida aquilo que aos olhos de muito pode ser impossível, pode ser insolúvel, mas quando o Senhor se agrada de ti pela sua fé, então não existe nada que Deus não possa fazer por si. Deus fará coisas grandes, Deus fará coisas maravilhosas, porém você precisa estar andando pela fé. Mas eu aprendi que andar pela fé é você andar pela visão de Deus, ou seja, você enxergar como Deus enxerga, porque você, eu, nós, enxergamos o que está diante dos nossos olhos, ou seja, nós somos limitados, mas quando você anda e vive pela fé, você não vai deixar que nada que está diante dos seus olhos impeçam de você viver o que Deus tem para realizar na sua vida. Eu lembro de um certo homem que um dia Deus passou para ele uma visão daquilo que ele estava por realizar em sua vida. Eu estou falando de Abrão. Abrão estava em sua tenda e Deus disse para que ele saísse da sua tenda e olhasse para o céu. E quando ele olhou para o céu, Deus disse: você está vendo as estrelas? Você consegue contar as estrelas? É lógico que o homem, por mais que ele tenha uma capacidade, uma inteligência, ele não vai conseguir contar as estrelas. Então Deus estava passando para Abrão uma visão de algo grande, ou seja, de algo que seria incontável. O que você tem que entender é isso: o que Deus ele quer fazer na sua vida é algo incontável. Ou seja, o que o Senhor quer fazer na sua vida é para que você alcance um grande testemunho em nome de Jesus. Agora veja, Deus, Ele não quer que você limite aquilo que Ele tem a realizar na sua vida. Amém? Deus não quer que você esteja duvidando do que Ele pode fazer na sua vida. Mas Deus, Ele quer que você acredite. Mateus capítulo 6, vamos ler o Evangelho. Jesus, Ele fala algo muito importante. Mateus capítulo 6, versículo de número 22. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Então, tudo é uma questão de como você está olhando e enxergando aquilo que Deus ele tem para você. Porém, o que Deus tem para você, você não consegue viver por vista, você só vai viver pela fé, porque a tua fé, ela vai chamar a existência daquilo que os teus olhos não estão vendo. É o que o Senhor, Ele está reservando. O Senhor está preparando para você algo grande, algo que é incontável, algo que é indescritível, algo que você ainda não viveu, você vai viver. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo de número 9. Está escrito: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu,
e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Então você precisa andar e viver pela fé, porque aí o Senhor fará com que você viva aquilo que está além, porque o que está diante dos seus olhos, muitas das vezes, vai te limitar. Ou seja, se você opta por andar por vista, então você vai deixar com que aquilo que está diante dos seus olhos impeçam você de continuar. Eu falo isso com base na história de um homem chamado Pedro. Um dia ele quis viver uma experiência com o Senhor. Um dia Jesus foi ter com os discípulos que estavam em alto mar. E Jesus, caminhando sobre as águas, foi ter com os discípulos. E os discípulos, no primeiro instante, não discerniram que quem vinha ter com eles era Jesus. Os discípulos acharam que era um fantasma. E eles começaram a gritar apavorados. Mas quando Jesus, ele estava numa distância considerável, Jesus, ele disse: sou eu, Jesus. E um dos seus discípulos, por nome Pedro, disse: se tu és Jesus, se é tu mesmo, então manda-me ir ter contigo, permita que eu vá ter contigo. E Jesus naquela mesma hora disse: então vem. Vamos ver o que aconteceu aqui em Mateus capítulo de número 14, versículo de número 28. Mateus 14, 28 está escrito: e respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Quer dizer que ele queria viver algo inédito. Veja que Simão, Pedro, ele queria viver uma experiência com o Senhor. Porque nós sabemos que é impossível o homem andar sobre as águas. É aquilo que muitos não acreditam. Jesus, ele estava caminhando sobre as águas, então ele queria ter a mesma experiência que Jesus. Aí ele disse: manda eu ir ter contigo, eu quero ir ter contigo. E o que é que Jesus fez? Versículo 29, e ele disse: vem. Pura e simplesmente Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Então perceba que por um momento Pedro, ele viveu uma experiência com Jesus. Ele andou sobre as águas. E veja que no momento em que ele estava andando, caminhando, de repente, por um momento, o Pedro, ele deixou de olhar para Jesus. Ele deixou de crer em Jesus. E o que aconteceu? Naquele momento, o Pedro, ele começou a afundar. É o que diz o versículo 30. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva. Então, por que que ele sentiu o vento forte? Porque ele se deixou levar por aquilo que estava acontecendo à sua volta. Quando a pessoa se distrai por um momento, quando uma pessoa ela se deixa levar por aquilo que ela está sentindo ou vendo, veja que ela acaba afundando. E o que é afundar na vida? É a pessoa, ela caminhar para o fracasso, para a derrota, para a destruição. Quer dizer que a pessoa vai perdendo, não é? Mas enquanto a pessoa está andando e vivendo pela fé, olhando para Jesus, o próprio Senhor vai sustentá-la. O próprio Senhor fará com que ela viva algo sobrenatural, viva o impossível na sua vida. Mas veja o que Jesus disse no versículo 31. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Então, eu quero te dizer que para você viver o que Deus tem reservado para a sua vida, você tem que estar
andando e vivendo pela fé, olhando para Jesus. Por quê? A palavra do Senhor diz na carta aos Hebreus, no capítulo de número 12, e o versículo de número 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém? Então, se em algum momento da sua vida, você está se deixando levar por aquilo que está vindo contra você, aquilo que está te ameaçando, você não pode tirar os seus olhos de Jesus. Porque enquanto você estiver olhando para Jesus e crendo nele, o próprio Senhor vai te sustentar para que você consiga chegar do outro lado, para que você consiga chegar no seu objetivo. Você não pode parar, você não pode desistir, mas você tem que ficar firme na fé. Você tem que continuar, porque o Senhor quer que você viva grandes experiências com Ele. Deus tem coisas grandes e inéditas a realizar na sua vida em nome de Jesus. Você crê nisso? Toma posse? Então vamos dar para Jesus uma salva de palmas. Se coloque de pé, por favor. Eu quero que você que trouxe o seu projeto de vida, pegue agora. Pastor, eu não trouxe, então coloque a mão sobre o coração e ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, eu tenho fé, e é por isso que eu vou estar andando e vivendo pela fé, olhando para o Senhor, e eu creio que o Senhor estará me sustentando para fazer com que eu viva coisas grandes, sobrenaturais. Eu vou alcançar grandes testemunhos, porque o Senhor contempla a minha fé. E se em algum momento me faltar a fé, ou se a minha fé for pequena, eu te peço, Senhor, aumenta desde agora, acrescenta a minha fé, restitui, Senhor, a minha fé, pois eu não vou afundar, naufragar, fracassar, pois o Senhor me segura pela mão direita, e o Senhor me garante, vai porque eu sou contigo, em nome de Jesus. Eu vou atravessar, Senhor, este ano de 2020, em meio aos grandes obstáculos, ao vento forte que se levantou contra a minha vida. Eu não vou me deixar levar por estas coisas, porque o Senhor já reservou o melhor para a minha vida. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Continue em oração, continue falando com Deus. Pai querido e Deus amado, nós queremos viver aquilo que já está reservado e preparado para nós. Mas para que isso aconteça, se faz necessário estarmos usando a nossa fé. Temos que andar e viver pela fé, para que assim o Senhor nos sustente, o Senhor nos dê graça, em meio a tudo aquilo que se levanta contra nós. Meu Deus, eu quero que o Senhor venha abrir a visão desta pessoa, para que ela comece a enxergar, para que ela comece a contemplar o que o Senhor tem para a vida dela. É além daquilo que está vendo os seus olhos, é além daquilo que ela, Senhor, está esperando. Em nome de Jesus, faz com que ela viva algo maravilhoso, extraordinário, assim como Pedro, que andou sobre as águas. Meu Deus, faz com que esta pessoa comece a viver uma experiência maravilhosa,
que ela comece, meu Deus, a estar andando por cima de tudo aquilo que era improvável, aquilo que era insolúvel, aquilo que era uma limitação. Meu Deus, enquanto ela estiver olhando para o Senhor, enquanto ela estiver manifestando a fé, eu quero que ela viva aquilo que ela não está vendo, aquilo que ela não está imaginando. Meu Deus, faz ela alcançar, faz ela viver, Senhor. Cumpra a tua palavra na vida desta pessoa. Meu Deus, eu quero que tudo aquilo que perdido foi, o que foi tomado, roubado, saqueado, que o Senhor torne em suas mãos, que o Senhor dê a cada um segundo aquilo que for útil, aquilo que convém, aquilo que é necessário. Então, meu Pai, vai tirando toda a limitação, toda a visão, Senhor, deturbada, toda a visão pequena, toda a visão, Senhor, medíocre, toda a visão pessimista, vai tirando, Senhor, e que esta pessoa, ela dependa não daquilo que ela está vendo, mas que ela venha viver daquilo que ela está crendo, para que assim o Senhor se manifeste na sua vida. Vem agora, Espírito Santo, começa a revestir agora, começa a fortalecer, começa a fortificar na fé. Meu Deus, em nome de Jesus, nós cremos que o Senhor nos fará alcançar, o Senhor fará com que nós venhamos chegar aonde nós temos que chegar. Nós vamos possuir tudo que já está proposto, tudo que já está preparado, assim sucederá na nossa vida. Então, meu Pai, eu te peço, realiza, faça, cumpra na vida desta pessoa, em nome do Senhor Jesus. Levanta tuas mãos aos céus e comece a engrandecer, comece a bendizer, comece a glorificar, assim como Abraão ele fez. Ele não duvidou da promessa, mas ele creu, a saber, em Deus. Por isso o Senhor o imputou por justiça, o Senhor confirmou, o Senhor realizou na vida dele tudo aquilo que estava prometido. Oh, glória, 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 glória. Pai querido, eu quero que o Senhor aumente a fé desta pessoa. Ah, meu Pai, que ela viva numa fé sobrenatural, que ela viva numa fé inabalável, que ela viva numa fé consistente, numa fé sólida, numa fé viva, numa fé verdadeira. Oh, Espírito de Deus, vai agora avivando a nossa fé, vai acrescentando a nossa fé, que não nos falte a fé, Senhor, que a nossa fé não seja pequena, mas que ela seja suficiente, que ela seja tão capaz, que nos fará viver, que nos fará alcançar grandes testemunhos da parte do Senhor, em nome de Jesus. Oh, aleluia, Senhor, bendito é o teu nome, meu Pai, aleluias. Diga: eu vou viver da fé, e vou viver o que o Senhor tem reservado para a minha vida, em nome de Jesus. Que assim seja, amém. Glória a Deus. Vamos dar para Ele uma salva de palmas. Glória a Deus. Só vive a realização aquele que crê, aquele que anda pela fé, porque nós não vivemos por aquilo que vemos, nós vivemos daquilo que nós não vemos, e o Senhor fará acontecer em nome de Jesus. Na última Santa Ceia, Jesus disse: desejei muito comer convosco esta Páscoa. Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue.
que é derramado por vós. Neste domingo, acontece nas igrejas da Paz e Vida a reunião mais importante do mês, a Santa Ceia do Senhor Jesus. Compareça em uma de nossas reuniões e participe da Santa Ceia. Para saber o endereço da Paz e Vida mais perto de você, acesse pazevida.org.br ou vá em nossa sede, em Lisboa, Rua Arminda Gomes de Carvalho, número 10, Moscavide. Quem é salvo não perde a Santa Ceia. Compareça!